Olá, sejam bem-vindos. Estamos dando início a mais um programa Despertar. O programa Despertar é produzido e distribuído pelo Centro Espírita Amor e Caridade. O SEAC aqui de Bauru, a gente fica na rua 7 de setembro, 830, bem no centro da cidade. E hoje o nosso programa é mais que especial e vocês terão uma surpresa no nosso último bloco. Mas primeiro quero cumprimentar Sidney Fernandes, que vem para participar desse programa e trazer uma novidade para nós. Sidney, seja bem-vindo a mais um programa Despertar. Olá, meu abraço a todos. Sidney, esse programa, como eu disse, é um programa especial porque você está em plenas atividades do lançamento de seu mais recente livro, a 15ª obra com o título Por quê? O Espiritismo Responde. Primeiramente, eu gostaria de saber qual a emoção de mais um lançamento, de mais um livro, de mais um filho, Sidney. Muito bem, Theo. Em primeiro lugar, quero agradecer a você e toda a equipe da Rádio TV SEAC por todo o apoio que me prestaram durante a elaboração dessa obra. Tenho que fazer justiça também a outros que nos ajudaram, os nossos revisores, José Mauro Progiante, Sebastião Mauro Pompilho, Mauro Sebastião Pompilho, Edson Oliveira, Carlos Eduardo Luz e o Jonatas, que está produzindo agora o nosso comercial, vamos dizer assim, para o lançamento do livro. E não podemos deixar de falar de Renato Leandro de Oliveira, que diagramou, projetou o livro e também fez a capa, uma belíssima capa, que eu espero que seja possível você aqui mostrar aí nos intervalos aí da nossa transmissão. Mas, sem dúvida, a emoção é sempre grande. Eu estava comentando, Theo, há poucos dias com a minha esposa, que assim que a gente consegue escrever um novo artigo, um novo trabalho, e a gente relê, a gente vê ele veiculado, e principalmente a reação das pessoas, isso é muito gratificante. Muito bom, né? É, mais importante do que qualquer renda financeira, que você sabe, nós doamos os direitos autorais das nossas obras, todas, para os trabalhos realizados pelo SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Então, mais importante do que o dinheiro é a reação das pessoas e o bem que, eventualmente, o livro venha fazer. Então, para nós, eu tenho que agradecer a Deus essa oportunidade e ao SEAC, que confiou em mim e está se arriscando mais uma vez e lançando o meu 15º livro. Sidney, um livro de perguntas e respostas com o título Por quê? O Espiritismo Responde. Como você chegou a esse tipo? Porque você tem romance, você tem livro dissertativo, agora um livro de perguntas e respostas. Como você chegou a essa vertente de perguntas e respostas, Sidney? Pela didática de Allan Kardec. Não quero me comparar a ele, evidentemente, mas e pelo trabalho, Theo, que eu e você e o Jonatas realizamos, dando sequência ao trabalho que Richard Simonetti durante décadas realizou aqui no Amor e Caridade. Então nós tínhamos aqui o nosso pinga-fogo presencial com as reuniões públicas, que espero brevemente tenhamos de volta, que o SEAC volte a ter reuniões públicas presenciais. E depois, pela continuidade desse trabalho, nós criamos, Theo, como você sabe, o programa Pinga Fogo. Eu fazia perguntas para Richard Simonetti, saímos do palco, vamos dizer assim, e fomos para a rádio e para a TV. Programa esse que é mantido por nós até hoje. Uhum. A partir daí, Theo, a gente, na elaboração do meu próximo livro, eu lendo novamente o Livro dos Espíritos, eu vi como isso até hoje desperta a curiosidade científica nossa. E Allan Kardec, cada vez que você pega a obra dele, você vê um outro ângulo da resposta dele. E aí, Theo, foi um passo para a gente trazer para um livro
essa didática de Allan Kardec, que também foi seguida por Richard Simonetti em muitas de suas obras, em que ele praticamente colocava nas páginas o pinga-fogo que eu fazia com ele. Inclusive, todas as vezes que eu dirigia um pinga-fogo, ele me pedia: Sidney, guarde as perguntas que são feitas pelo público, que depois eu vou colocá-las em meus livros. E daí, esse discípulo aqui resolveu seguir o mestre. Tá certo. E Sidney, no seu livro, a gente pôde trabalhar junto nele, você fala de várias situações, você fala de Jesus, da família, você fala de muita coisa interessante e muitos assuntos atuais. Eu gostaria, nesse finalzinho desse primeiro bloco, de fazer uma pergunta que eu achei interessante, ela está bem no início do livro. Você fala também da depressão, de muitas coisas. O que são, Sidney, lágrimas no coração? Essa pergunta tem no livro. Sidney vai falar aqui agora, mas tem muito mais coisa no livro para você depois. Então, eu me baseei numa frase de uma escritora russa, Blavatsky, em que ela chama a atenção das pessoas que têm dificuldade de firmar os seus pontos de vista e de lutar contra a corrente. É como se estivesse nadando um rio contra a corrente. Então, para que você possa tornar o mundo um pouco melhor, há necessidade de você superar obstáculos, porque nós aqui ainda estamos vivendo, neste mundo atual, diante de pessoas que ainda são muito egoístas, são vaidosas, orgulhosas, e qualquer mensagem, inclusive a mensagem cristã, nos proporciona o ímpeto, a vontade, o ânimo de lutar contra essas adversidades. E isso fatalmente provoca o surgimento de lágrimas. E essas lágrimas são normais. E eu cito este fenômeno que acontece no momento em que você se dispõe a fazer algo de bom em favor de um mundo melhor. Entendi. A gente vai fazer uma pequena pausa, vamos para o nosso primeiro apoio cultural e na volta continuaremos com algumas perguntas que compõem o livro do Sidney, algumas perguntas pertinentes a esse lançamento, 15ª obra de Sidney Fernandes, Por que o Espiritismo Responde. Não sai daí, a gente volta já já para o segundo bloco. No Bazar SEAC você encontra variedades em roupas, calçados, acessórios, eletrodomésticos, cama, mesa e banho, novos e usados. Além de estar super na moda, você estará vestindo e usando produtos de ótima qualidade. E o melhor, estará contribuindo com o SEAC. Acompanhe as novidades através da página facebook.com/Bazar SEAC. Reserve sua peça favorita e retire no SEAC. 14 3366 3218. Estamos de volta para a sequência do nosso programa Despertar de hoje, recebendo Sidney Fernandes e às portas de receber também mais um lançamento do Centro Espírita Amor e Caridade, da SEAC Editora, 15ª obra de Sidney, Por que o Espiritismo Responde. Sidney, antes de fazer alguma outra pergunta que eu tenho aqui, me surgiu agora uma dúvida. Como que você conseguiu elencar todas essas situações, esses assuntos que você fala de resgate, você fala da própria depressão, eu vou fazer para você daqui a pouco uma pergunta sobre o autismo. Como que você elencou essas questões para colocar no livro? Eu me vali, Theo, exatamente da mesma metodologia de Richard Simonetti. Eu falei para você no bloco anterior que a cada pinga-fogo que eu fazia com ele, ele pedia que eu anotasse as perguntas que iriam servir de temas, de conteúdo para as futuras obras dele. E com esse andar da carruagem em que nós nos propusemos a dar sequência ao trabalho do Richard no programa Pinga Fogo, comigo aconteceu a mesma coisa. E você que me acompanha tanto nas entrevistas, lives e também por muito tempo me acompanhou nesse programa,
sabe que há temas recorrentes de maior, vamos dizer assim, interesse das pessoas. Público. Mas eu não fiquei apenas com o interesse, porque às vezes as pessoas perguntam aquilo que elas querem saber, mas não perguntam aquilo que elas deveriam saber. Então, nós fomos atrás de temas fundamentais da doutrina. Eu sempre destaco, Theo, que não há nenhuma pretensão da minha parte em dar as respostas. De ser o dono da verdade. Exatamente. Né? Porquanto as obras básicas, as que as sucederam, depois viemos com mais de 400 obras de Chico Xavier, mais de 60 obras de Richard Simonetti, tudo isso serviu de pano de fundo e de conteúdo para mim. Entendi. Porque eu não conheço profundamente a doutrina espírita, mas os livros têm esse conteúdo. Então nós fomos buscar uma espécie assim de extrato desses temas principais. E um detalhe, não sei se você sabe, nós tínhamos preparado uma obra, essa primeira obra nossa, uma obra bem maçuda, que seria um curso de espiritismo que nós vamos disponibilizar, não apenas para o público de Bauru, mas de todo o Brasil. Imagine você, Theo, um centro espírita lá no interior do Amazonas, de Alagoas, Ceará, ou do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que não tem contato, como nós temos em Bauru, com tantos oradores e professores. Então, se uma obra dessa chega até lá, vamos dizer assim, é um beabá, uma cartilha para que as pessoas estudem e possam espalhar o conteúdo da doutrina espírita, do cristianismo, de uma maneira assim mais gostosa, didática, como diria Richard, trocando em miúdos a doutrina espírita. Entendi. E Sidney, dentro desses vários assuntos, como você disse aí, perguntas recorrentes, tem aqui um que é muito atual, né? Quais são, Sidney, as causas do autismo segundo a doutrina espírita? Tem essa pergunta no seu livro. Sim. E você deve estar lembrado, Theo, quando nós gravamos o audiolivro, havia muito mais temas. Então, por orientação da SEAC Editora, neste primeiro volume, nós vamos tratar desses temas assim de maior interesse. Mas aqueles que foram já tratados e, vamos dizer assim, disponibilizados, já estão prontos para compor uma segunda obra. Entendi. E talvez uma terceira. Vamos ver o andamento das coisas. Tá. Mas sobre o autismo em si, Theo, eu me baseei num comentário de Richard Simonetti, em que ele diz que alguns espíritos se encontram em regiões do plano espiritual, assim, muito relutantes em voltar à reencarnação. E você sabe que pelo atual nível de nós, espíritos, que estamos em volta do planeta Terra, pertencemos ao planeta Terra, que é a nossa casa, há muitos espíritos que não querem aceitar a necessidade do novo mergulho aqui na esfera física. Então são verdadeiros vagabundos da espiritualidade que querem ficar do jeito que estão. Sabe aquele... Deixa a vida me levar. Aquele laissez-faire do francês, deixa do jeito que está para ver como é que fica. Mas isso não é possível, Theo. Por enquanto, nós precisamos da vida terrestre, precisamos da encarnação e precisamos de muitas encarnações. Isto é, aí tratamos no livro também do tema reencarnação. Então, esses espíritos relutantes que não querem voltar, muitas vezes criam um obstáculo até na hora da encarnação. Há casos citados por Richard Simonetti em que o espírito ele já está em condições de desenvolvimento dentro do ventre da mãe e de repente ele
não quer nascer, não quer, e a mãe nem percebe que estava grávida, ela atribui apenas aquela situação dela com um atraso menstrual, e na verdade o espírito estava ali, mas recuou. Mas chega um momento que não tem mais saída. Não tem volta. Ou ele encarna, ou reencarna mesmo. Então, é o que nós chamamos de reencarnação compulsória. Entendi. Em outras palavras, é na marra mesmo. Ele vem porque precisa. Esses espíritos, não estou dizendo que são todos os casos assim, mas muitos casos, infelizmente, pela relutância para a nova encarnação, acabam nascendo assim de uma maneira assim um pouco diferente, que vai precisar de uma atenção maior dos pais. É o caso do autismo. Tá certo. O nosso programa parece que é meio longo, mas não é não, que eu tinha várias perguntas aqui para o Sidney, o nosso tempo já está um pouco curto, a gente vai fazer mais um intervalo, mas não saia daí. Tem uma surpresa para vocês no nosso próximo bloco. Sidney Fernandes vai receber um convidado mais que especial. E quem sabe eu também fico na expectativa que tenhamos alguma surpresa nesse próximo bloco. Não saia daí, a gente volta já já na sequência do programa Despertar de hoje. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Despertar, produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade, com veiculação da TV Prevê, a TV educativa de Bauru. Este ano é importante para o SEAC de Bauru. Ele está completando 102 anos de existência. E pela minha camiseta vocês estão percebendo que a nossa Rádio SEAC está completando 10 anos. E a TV SEAC, 8 anos de existência. E este programa está no ar desde 2015. Hoje, neste terceiro bloco, eu tenho aqui a presença do presidente do SEAC, do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, José Silvio Turini. Saudações a todos, é mais um prazer estar aqui com vocês. Silvio, eu fico imaginando como deva ter sido a pandemia. Nós, felizmente, estamos já chegando ao final dela, mas como é que o SEAC sobreviveu? Eu imagino grandes dificuldades de manutenção do nosso centro durante esses últimos quase 2 anos. Foi um período bastante difícil, Sidney, porque a pandemia, ela afetou todo mundo, né? Todos os países enfrentaram dificuldades e o Brasil também enfrentou bastante. Aqui na nossa cidade e mais particularmente o Centro Espírita Amor e Caridade, nós passamos por um período de captação muito pequena de recursos que nós tínhamos para manter tudo aquilo que nós mantemos, né? Todos os nossos núcleos, o albergue e a sede, que aí nós temos 11 projetos na área social que nós temos que atender. É lógico que tivemos bastante dificuldades, mas conseguimos superar. Conseguiu sobreviver, né, Silvio? Estamos sobrevivendo. Ô Silvio, como é que foi a pandemia? O SEAC parou totalmente? Como é que está o SEAC no momento?
Algumas atividades continuaram e eu de longe estou vendo que o nosso bazar está funcionando, que as cestas básicas de que as pessoas tanto precisaram ainda estão sendo arrecadadas. Enfim, que mais aconteceu ou está acontecendo ainda com o SEAC nesse período de exceção, Silvio? Nós tivemos que nos adaptar, né, para poder sobreviver. Então, muita coisa funcionou online, né? Tudo aquilo que requeria o presencial, nós abolimos, atendendo às exigências, né, sanitárias, as exigências das autoridades, e algumas coisas só que conseguimos continuar. Então, o albergue noturno continuou aberto, com todas as restrições, né, que eram necessárias. E em condições de segurança, né, Silvio? Sim, exatamente. Nós tivemos lá, parece-me que apenas um caso de suspeita, mas foi superado imediatamente. Fizeram uma quarentenazinha e tal, e depois continuou o serviço. Tá? Aqui na sede, pouquíssimos departamentos continuaram em funcionamento, a maioria teve que fechar, né? E agora que nós estamos tentando retornar. Mas o atendimento fraterno continuou mesmo à distância? Sim, o atendimento fraterno nós fizemos online, porque muita gente precisava e procurava aqui, né, o nosso Amor e Caridade para ser atendida, e nós começamos um atendimento por telefone. Então as pessoas continuaram sendo atendidas, mas não presencialmente. E os cursos também continuaram? Os cursos também, tudo online. E os passes é que nós vamos fazer uma coisa mais coletiva, né? Por enquanto, até que tenhamos condições de fazer presencialmente. Mas eu me lembro, Silvio, que muita gente me pedia vibrações e eu mandava aqui e grupos de irradiações continuaram a trabalhar. Sim, os grupos mediúnicos, nós temos praticamente 100 grupos mediúnicos, né? É uma quantidade muito grande de grupos mediúnicos. E eles estavam funcionando online. Então eles se reuniam nos grupos, né? Mas tudo online, faziam as vibrações para as pessoas que pediam. Mas sem comunicabilidade com os espíritos, que isso só deve ser feito, é recomendado que se faça apenas presencialmente na casa espírita, é isso, Silvio? Sim, é só a parte de estudos, né? Certo. A primeira parte da reunião do grupo mediúnico, que é a parte de estudos, faziam vibrações e aí encerrava, não tinha nada prático. Mas se tornaram assim um elemento maravilhoso, extraordinário, de manutenção da mensagem cristã, mesmo à distância, com pessoas sofrendo, às vezes hospitalizadas, que receberam as vibrações desses grupos. Sim, com certeza. Silvio, uma coisa que me chamou a atenção foram as cestas básicas. Muita gente desempregada. Eu sei que nos nossos núcleos sociais a comida não parou, com a entrega de marmitex para as crianças, mas a criança às vezes levava uma marmitex para casa e para servir 3, 4 pessoas. Foi aí que a diretoria do SEAC teve a iniciativa das cestas básicas, que está funcionando até hoje. Sim, continuamos com essa campanha, que foi um sucesso, né? Foi a forma que nós arrumamos de conseguir atender a família. Certo. Né? Não só a criança, mas a família toda. Agora, Silvio, há uma pergunta que não quer calar. E nós aqui que estamos em contato pela rádio, aliás, Silvio, a rádio e a TV tiveram uma importância muito grande nesse momento da pandemia, né? Sim, foi a forma de divulgação que mais vingou, né? Que nós, através desses 2 veículos, é que nós conseguimos manter a veiculação da mensagem cristã para as pessoas, não só do Brasil, até de fora do Brasil. Mas, Silvio, nós estamos recebendo aí muitas perguntas. Afinal de contas, Silvio, o SEAC não vai voltar a ter atividades presenciais? Vamos sim. E assim, a ideia é o seguinte: essa nova obrigação de melhorar, a obrigação de inovar que a pandemia nos trouxe,
vai servir para trabalhar de uma forma híbrida. Então, muita coisa que antes era só presencial, hoje vai ser presencial e online, virtual também. Então você vai dar um furo de reportagem para nós aqui e vai anunciar para nós a volta do SEAC presencial, Silvio? Sim, nós estamos retornando. Os grupos mediúnicos gradativamente estarão retornando em novembro, né? Trabalhando não toda a semana, né? Uma semana sim, uma não, escalonada, e retornando não obrigatoriamente, os grupos é que vão decidir se retornam presencial ou não, mas já está liberado para retornar. Espera aí, Silvio, eu quero saber das reuniões públicas. Nós vamos voltar com as reuniões públicas? Também, as reuniões públicas terão reinício a partir dia 5 de dezembro. A partir deste dia 5, então? Inclusive com o lançamento do seu 15º livro. Oh, muito obrigado. Então, minha gente, olha que boa notícia estamos recebendo do nosso presidente. Neste dia 5, neste domingo, dia 5 de dezembro, às 9 horas da manhã, volta o SEAC. E depois, Silvio? Depois a gente continua com as palestras sendo transmitidas e também presencial. É por isso que você falou da forma híbrida, né? Isso. Então nós teremos, pelo que eu estou entendendo, o SEAC vai passar a ter reuniões presenciais no domingo, dia 5, 9 horas da manhã, e depois... Segunda-feira. Segunda-feira, dia 6 de dezembro, às 20 horas. 20 horas. E também no dia 9 de dezembro? Quintas-feiras, às 15 horas. Opa, olha aí, minha gente, que boa notícia. É um furo de reportagem aqui do nosso programa e o presidente está dando aí essa boa notícia para todos nós. Então, a partir de agora, nós vamos já começar a veicular, a passar através da nossa rádio, redes sociais, nossos sites, essa informação preciosa. Silvio, nós estamos no final do programa, mas dê para nós, assim, um aspecto, vamos dizer, de segurança. O que nós vamos ter que fazer para retornar neste do dia 5, dia 6 e 9 de dezembro, à atividade presencial? Bem, todas as prescrições de segurança serão obedecidas, tá? Então teremos lá a medição da temperatura na entrada, uso de máscara obrigatória, álcool gel para todo mundo disponibilizado. Distanciamento. Distanciamento no salão, uma poltrona vai ser liberada, a outra vai ser impedida. Intercalando. Tudo intercalado. Ô Silvio, e se aparecer alguém lá fora assim, já depois do limite, porque nós temos aqui aproximadamente 350 lugares no salão principal. Se aparecer alguém lá fora, além, nós vamos ter mais ou menos um terço de possibilidade, né? Mas metade, mais ou menos. Mais ou menos, né? Se aparecer mais gente, nós não podemos mandar essa gente embora. Você pensou em alguma coisa, Silvio? Sim, nós já disponibilizamos uma outra sala, também de um bom espaço, a sala 29 nossa, onde vai ter um telão. E as pessoas que não conseguirem sentar lá em cima, né, no salão principal, Richard Simonetti, eles vão descer e assistir no telão na sala 29. Ou talvez seja o caso até de fazermos um controle já na entrada, quando passar do limite. Já avisa que vai para que vai ser determinado aí por você, pela diretoria, para se encaminhar para esse local alternativo. É isso mesmo. Boas notícias, Silvio. Boas notícias para você também que está nos acompanhando, que está sempre prestigiando os nossos programas, ao vivo, gravados, as nossas lives. E você, que é de Bauru principalmente, olha aí, uma boa notícia. O SEAC vai estar de volta no dia 5 de dezembro. Neste dia 5 de dezembro, depois dia 6 e dia 9, e vamos até o final do ano. E, como o Silvio disse, muito obrigado, Silvio. Quero publicamente agradecer por você estar publicando mais um livro da minha autoria. Eu estarei aqui também autografando esse novo livro e vamos ter, inclusive, alguma surpresa, alguns presentes aí, aqueles que vierem prestigiar o retorno presencial do SEAC. Silvio, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço.
Muito obrigado a você. Na semana que vem estaremos de volta com mais um programa Despertar.